aplaudindo a Deus pela vida dela. Que Deus te use poderosamente, pastor. Em nome de Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Mais uma vez, povo de Deus, bom dia. Paz seja convosco, que Deus vos abençoe. Eu falei com o pastor Marcos assim, que é muita responsabilidade, né? Além de ministrar num domingo, ainda domingo de ceia. Mas não é eu que falo, é Deus que fala por nós, né? Então, que seja feita a vontade do Senhor. Amados, vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Evangelho de João, no capítulo 6. Para a glória de Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor, viu, amado? Você pode falar glória a Deus, aleluia, dizer que Ele é santo, que Ele é maravilhoso. Isso não te impede de falar com Deus. Aleluia. Então, vamos lá. Nós vamos ler até o capítulo 14, o versículo 14, que diz assim: depois disso, partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele. Disse a Filipe: de onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe, então, respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente, também 2 peixes, quando eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Amém. Só até aqui, amados. Os irmãos podem se sentar, podem ficar à vontade, glorificando, exaltando o nome do nosso Deus. Irmãos, esse é um texto muito conhecido. Nós estamos falando da bênção da multiplicação. Todos nós queremos que algo multiplique na nossa vida. Todos nós. Nós queremos sempre que alguma coisa aconteça, que venha multiplicar. Mas para isso tem um processo. Nada acontece por um acaso, nada multiplica por um acaso. Há de ter um processo para que haja uma multiplicação. E nós sabemos, irmãos, que quando há uma impossibilidade de alguma coisa, isso se torna uma terra fértil para o Senhor agir. Quando nós colocamos as impossibilidades, eu não posso, eu não tenho condições, e nós depositamos isso nas mãos do Senhor, aí Deus age, diante da impossibilidade, que o possível nós fazemos. O que é possível, que está nas nossas mãos, nós fazemos. Mas Deus faz o impossível. Aquilo que é impossível para nós, aquilo que é impossibilidade para nós, Deus torna possível para nós. E muitas vezes a impossibilidade é a dúvida, é a insegurança, é o medo de fazer tal coisa, de assinar um tal contrato. Tudo isso se torna impossível diante das circunstâncias que nos cercam. E nós colocamos: eu não posso, eu não tenho condições, eu não vou fazer. Mas Deus, Ele está aqui para mudar a nossa mente. Nós precisamos confiar naquele que nós falamos que cremos. E Deus é o Deus do impossível na nossa vida. Então, nós vemos aqui, irmãos, que naquela situação, os discípulos, eles ficaram preocupados. Como que nós vamos alimentar? Essa multidão era muita gente. Era muita gente naquele lugar para se alimentarem. E Jesus, sabendo da situação, Ele perguntou para os discípulos: o que vamos dar de comer para esse povo? Mas Jesus já sabia o que ia fazer, mas os discípulos não. E eles começaram a colocar as impossibilidades. Senhor, tem mais de 5.000 pessoas, não temos o que comer. Naquela época não existia padaria, não existia uma coisa fácil, e era muita gente. E eles colocaram para o Senhor as questões impossíveis. O que não podia acontecer, mas como que nós vamos alimentar esse tanto de gente? Onde nós vamos arrumar recurso para isso? Nem se nós tivéssemos aqui 200 denários, que significava 200 dias de trabalho, que dava mais de meio ano, não daria para alimentar aquele povo.
A Bíblia fala que ali tinha 5.000 homens, mais ou menos, fora crianças e mulheres. Então, ali deveria ter umas 10.000, 11.000 pessoas. Era muita gente para alimentar. E como, no final de tarde, que já estava declinando o dia, onde eles iriam arrumar alimento? E Jesus não queria que ninguém voltasse para casa sem ter alimentado. Eles já tinham ouvido da palavra de Deus, ficaram ali o dia todo, mas eles tinham fome, como nós também temos fome. Nós estamos aqui no culto, nós estamos saciando da palavra de Deus, mas daqui a pouco nós vamos para a nossa casa. Nós vamos fazer almoço, né, Kátia? Vamos fazer almoço, os irmãos vão ajudar, amém? As esposas, e aí vão fazer almoço, alguns vão fazer sacolão ainda, vai fazer compra, mas nós vamos alimentar o nosso corpo físico. Ninguém aqui fica sem comer dias e dias. Não gosto de comer, não. Todo mundo come, e come bem. Crente, então, come que é uma bênção. Principalmente os quadrangulinos como nós, né? Amém? Eu falo por mim. Então, irmãos, a gente come sim. Eu não vou comer. Come sim, todos nós comemos. Então, aquele povo tinha fome. E eles não tinham o que comer. Mas Jesus estava ali. E muitas vezes nós fazemos assim. Nós colocamos só os obstáculos. Eu não posso. Eu não tenho recurso. Mas Deus dá esse recurso. Mas Deus provê porque Ele abre porta onde não tem porta. Ele traz à existência algo que não existe. Porque Deus é Deus na nossa vida. Então, irmãos, ali o discípulo chegou para Jesus e disse que tinha uma pessoa que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele já falou com o Senhor: o que é isso diante de tanta gente para comer? O que é isso? Ele só falou que tinha isso. Ele mostrou para Jesus o que tinha. Mas Jesus mandou que levasse até ele aqueles peixes e aqueles pães. E a primeira coisa que Jesus fez, ele pediu que o povo se assentasse. Irmãos, Deus é muito organizado. Muitas vezes nós queremos fazer algo, mas somos bagunceiros. Trocamos os pés pelas mãos. Fazemos as coisas de formas erradas. Deus não me abençoou, Deus não me prosperou. Mas será que nós fizemos da maneira correta? Nós começamos da maneira certa a fazer aquilo que precisa ser feito? Então Jesus é muito organizado. Imagine só, mais de 10.000 pessoas, todo mundo com fome. Os discípulos iam servir. Como? Que ia ser uma bagunça. Uns iam comer demais, outros iam comer menos. Mas Jesus é muito organizado. E nós precisamos aprender isso com Jesus. Nos organizarmos para fazermos alguma coisa. E ali ele pôs aquele povo todo sentado naquela relva. Os discípulos não sabiam o que ia acontecer, mas eles estavam obedecendo a ordem do Senhor. E Jesus pegou aquele pão, pegou aqueles peixes e deu graça ao Senhor. Ele apresentou ao Senhor aquilo que estava nas mãos dele, e ele apresentou ao Senhor, ele consagrou o Senhor e mandou que os discípulos distribuíssem. Eu fico imaginando a cena daquele lugar. Aqueles discípulos entregando para aquele povo, eram só 5 pães e 2 peixes. Como assim? Como todo mundo estava sendo alimentado com 5 pães e 2 peixes, mas eles não questionaram, eles começaram a distribuir, e foram distribuindo, e o povo foi alimentando, e não era nada regrado, só um pedacinho, porque é muita gente. Não, eles comeram para fartar, para ficar saciados. E quando eles já estavam saciados, aí eles recolheram o cesto. Eles ficaram todos saciados, ninguém ficou com fome, porque o Senhor multiplicou de uma forma que todos alimentassem. Também assim é na nossa vida, amados. Quando nós damos graça ao Senhor, quando nós organizamos a nossa vida, o Senhor, Ele vem e faz a obra dEle na nossa vida, nos nossos negócios, nos nossos projetos, naquilo que nós estamos colocando nas mãos do Senhor. No dia 31 de dezembro agora, no último culto de 2020, nós colocamos ali na arca o nosso projeto de vida. Nós escrevemos com muito carinho, debaixo de oração, os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que nós planejamos para 2021, e nós colocamos ali na arca. E nós estamos esperando Deus fazer alguma coisa. Mas será que nós estamos nos organizando e nos preparando para receber aquilo que nós colocamos ali? Ou simplesmente nós colocamos ali na arca e o resto é com Deus? Será que nós estamos nos organizando? Se você quer abrir uma empresa, eu não sei, será que você está se preparando para isso? Não, eu já falei com Deus, Deus vai fazer o resto, é a sua parte. Se você vai fazer uma viagem para o exterior, não sei, você está se programando para isso? Você está procurando saber como que é os meios de viajar, o que você vai gastar, como que vai ser o processo, o que você está fazendo para que Deus haja, que Deus faça aquilo que você colocou na arca, aquilo, o seu projeto de vida para 2021.
Se você talvez está planejando casar, né, eu vou casar nesse ano de 2021, você está se programando para casar? Está se preparando para saber os custos, caso você vai fazer uma festa? Você está se preparando para isso? Não, já está na arca, já está nas mãos do Senhor. Já pus nas mãos do Senhor, e daí? Está nas mãos dele, mas o que você está fazendo para Deus agir em cima do que você está fazendo? Então nós precisamos ser organizados. Nós precisamos nos preparar para receber aquilo que Deus está para colocar nas nossas mãos. Nós vemos, irmãos, que na época do passado também, na época dos profetas, quando Eliseu chegou diante daquela mulher viúva, chegou diante de Eliseu e falou que não tinha nada para comer, que estavam as dívidas, que estavam lá os credores querendo tomar os filhos dela. Ele perguntou para ela assim, o que você tem em casa? Ela falou assim, nada. Ela falou que não tinha nada, mas ela tinha azeite na casa dela. Então ela não valorizou o que ela tinha lá. Ela disse, eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de azeite. O que ele falou para ela? Pega esse azeite, chama os vizinhos, pega as vasilhas, muitas vasilhas, chama seus filhos, entra para o quarto, ora ao Senhor. É só isso que ele falou. Que ela obedeceu. Ela procurou vasilhas e mais vasilhas e mais vasilhas. E entrou para o quarto como o profeta falou com ela. E ali ela orou ao Senhor. E aquele azeite foi multiplicando, foi enchendo as vasilhas, a ponto que não teve mais vasilha. Mas ela obedeceu uma ordem do profeta, ela orou ao Senhor. Ela podia falar assim, eu já não tenho nada, já estou com a cabeça quente, porque os homens querem levar os meus filhos. O profeta manda ainda pegar a vasilha com o vizinho e entrar para o quarto para orar. Ah, não vou fazer isso não, é demais para mim. Minha cabeça não cabe isso não. Mas ela obedeceu e fez o que o profeta falou. E ela teve a vitória que ela precisava. Nós temos também um outro caso de uma outra viúva, de um outro profeta, que Deus mandou ele ir para uma outra cidade, que alguém ia sustentar ele ali. Quando ele chegou ali, era uma viúva, uma mulher pobre, que tinha um filho que estava para morrer. E ela estava catando gravetos para poder fazer um bolo para comer, ela e o filho dela morrer. E o profeta Elias falou para ela assim, você vai fazer esse bolo, você vai trazer para eu comer primeiro. Ela deve ter pensado, talvez pensaria assim, mas eu já estou numa situação de miséria, já estou numa situação difícil, me aparece esse homem não sei de onde, e manda eu fazer o bolo que eu ia fazer para mim e meu filho comer. E ele vai comer primeiro? Não, primeiro é eu e meu filho. Não, mas ela obedeceu o que o profeta falou. Ela foi lá, ela pegou os gravetinhos que ela conseguiu, ela fez aquele bolo e ela levou primeiro para o profeta e deu para ele. E não faltou farinha na panela dela. E Deus multiplicou na vida daquela mulher. Ela não passou fome mais. Ela ia fazer para comer e depois morrer, ela e o filho dela. Então, irmãos, nos dias de hoje também, nós precisamos obedecer ao Senhor. Nós precisamos nos organizar. Nós precisamos confiar que Deus pode multiplicar o pouco que nós tivemos na nossa mão. Eu tive um tempo atrás que eu falava assim, eu não vou consagrar dízimo, que é muito pouco. Um dia eu falei com o pastor Marcos, pastor, eu ganho muito pouquinho, eu não vou, eu tenho vergonha de levar meu dízimo. Ele falou assim, você tem vergonha de quem? De Deus, de mim, de quem? Porque é o que Deus coloca na sua mão que você vai consagrar no altar. Eu falei, pastor, mas é tão pouco, eu vou levar, quando eu colocar lá é muito pouquinho. Ele falou, não, isso é o que você vai apresentar para Deus, é o que você tem. Então, graças a Deus, eu fui curada disso. Eu não trazia dízimo, eu não consagrava dízimo, porque eu tinha vergonha do que eu ganhava. E Deus não está preocupado com isso. Ele quer ver a minha atitude, Ele quer ver a sua atitude, Ele quer ver a sua obediência ao Senhor. Irmãos, e aqui nós vemos um texto muito importante, que quando aquele povo parou, quando eles comeram, até fartar, o Senhor Jesus falou com eles assim, olha, pega tudo que sobrou, não desperdice nada. Muitas vezes, irmãos, nós reclamamos que a conta de luz está muito alta, e está mesmo. Mas às vezes nós deixamos na nossa casa as lâmpadas tudo acesas. Está todo mundo num cômodo só e nós deixamos as lâmpadas tudo acesas. A CEMIG agradece, né? Às vezes nós falamos que, mas a água veio um absurdo. Mas vai olhar lá, tem uma goteirinha lá, tem uma torneirinha pingando. Aquilo é a água que está indo para o ralo. É seu dinheiro que está indo embora. Mas nossa, um absurdo, eu vou reclamar lá na Copasa, porque a água veio muito alta. Será que você não deixou uma torneira aberta? Não tem um cano vazando, não tem um vazamento lá? E aquilo a Copasa agradece. Não importa com isso não. Se só a água vier R$200, R$1.000, a Copasa não tem problema com isso. Muitas vezes nós reclamamos, mas nós também não nos organizamos. Nós não, porque Deus não é Deus de desperdício. Deus não desperdiça nada.
Nada é desperdiçado diante do Senhor. Então nós precisamos avaliar a nossa vida, avaliar o que nós estamos fazendo, o que está sendo desperdiçado, o que nós estamos deixando sair, jogar fora. Nós precisamos nos organizar. E não adianta nós reclamarmos da Copasa, reclamarmos da CEMIG, reclamarmos do gás, reclamarmos disso, se nós não organizarmos a nossa vida. Não que nós vamos ser miseráveis, também mão fechada, não, mas nós precisamos ser organizados. Porque foi isso que Jesus fez. Com aquilo que sobrou, que o povo já tinha comido, ele pediu que juntasse. E foram 12 cestos cheios que sobraram. Não era coisa suja, não é que sobraram, que o povo comeu até fartar. Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã é que você deixa Deus multiplicar na sua vida, que você procure de Deus a multiplicação, que você seja bênção na sua vida em todas as áreas, no seu ministério, no seu trabalho, onde você for, que você seja bênção, que você multiplique, que você não seja uma pessoa parada, eu não posso fazer, mas que você confie no Senhor e que você venha multiplicar onde você estiver. Eu trabalho numa loja de conserto de roupa, numa loja lá no Santo Agostinho. Todos os dias de manhã, quando eu chego lá, eu falo com Deus: Senhor, adestra as minhas mãos para trabalhar. Adestra as minhas mãos, abençoa os clientes que vão chegar aqui, me dê sabedoria para entender a roupa que eu vou fazer, porque tem coisa que é complicada para fazer. Eu falo: Senhor, me dê sabedoria, adestra as minhas mãos, abençoa os clientes que vão entrar aqui, porque se não tiver cliente, eu não tenho trabalho. Então eu falo: Senhor, toma nas tuas mãos essa loja. A mulher não sabe que eu oro. E ela nem precisa saber. Mas eu todos os dias, final de semana que a loja está fechada, eu falo: Senhor, eu já te apresento os clientes que vão chegar lá na segunda-feira, os clientes que vão estar lá durante a semana, porque eu preciso multiplicar naquele lugar. Aquela loja precisa multiplicar. E eu preciso ser um agente naquele lugar. Quando Deus permitir que eu esteja lá, eu tenho que ser bênção naquela loja. E você precisa ser bênção onde você estiver. Onde você estiver trabalhando, se você trabalha por conta própria, se você tem se você é empregado de alguém, multiplique naquele lugar, multiplique bênçãos, seja uma vida de testemunho para pessoas, que a pessoa olhe para você e fale: eu quero ser igual a você, eu quero ter o que você tem, e você possa falar: mas o processo é esse, o procedimento para ter uma vida abençoada, uma vida multiplicada por Deus, é esse e é esse o processo. Então essa é a palavra de Deus para você, que você medite nisso, que você procure agradar a Deus, que você procure obedecer o Senhor e cumprir as ordens dEle, não pule etapas, procure obedecer ao Senhor, porque Ele tem muito. Nós estamos hoje, é 10 de janeiro, nós temos muito tempo pela frente, muitas coisas ainda vão acontecer nesse ano de 2021, eu creio nisso. Então que você tome posse dessa palavra e permaneça na presença do Senhor e confie nele, confie que o mais Ele vai fazer na sua vida, Ele vai multiplicar na sua vida, a bênção da multiplicação vai chegar na sua vida de acordo com a sua obediência ao Senhor. Ele vai multiplicar na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, porque Ele merece o seu louvor, Ele merece a sua adoração, em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus queridos e queridas do Senhor, vamos nos preparar para participar da ceia